Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Já já a gente começa aí, tá? Vamos lá, sejam bem-vindos. Pessoal, vai me ajudando a divulgar essa live, vai compartilhando aí pro pessoal seu. Hoje a gente vai conversar com o Jadel Gregório, nosso amigo Jadel Gregório. Ajudando a divulgar, por favor. É um medalhista nosso, brasileiro, é um cara fantástico. E hoje ele mora fora do Brasil, ele vai estar contando um pouco da história dele para vocês. É um cara, ele escreveu um livro e o livro dele ele faz parte dos temas que eu gosto de abordar na minha trajetória de coach, desenvolvimento pessoal e empresarial. E o livro dele, Pare de Arrumar Desculpas. Quantas pessoas hoje ficam arrumando desculpas para tudo, né? Aconteceu um problema, a pessoa vai lá, arruma desculpa. Então a gente vai aguardar aí. Ele deve estar para chegar e deve estar para entrar. Tá bom? Cumprimentar o pessoal que está entrando aqui. Luiz, Henrique, Branco. Fala, Brancão. Tudo bem? Luizinho, meus amigos. O Fernandão. Fala, Fernandão. Tudo bem, parceiro? O som tá bom? A imagem tá legal aí? Estamos escutando legal? Vocês podem mandar perguntas também, tá? Pode mandar perguntas aqui. A gente vai interagindo com ele, com o Jadel. Então, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar a ele, a gente vai interagindo aqui, tá bom? Esperar ele entrar aí que eu já adiciono ele. A Vi, oi Vi, tudo bem? Boa tarde. A gente tá aguardando o Jadel Gregório entrar na live aqui, tá? Ele deve estar pra entrar aí. Ele não tá no Brasil. E nosso amigo, vou chamá-lo agora. Deixa eu colocá-lo aqui na live. Vamos lá. E pronto! Opa, Ô, meu mestre! tudo bom? Tudo bom? E você? Pera aí que caiu aqui, deixa ele voltar de novo. Fala, Joe. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Aí. Voltou. Voltou. Boa tarde, meu amigo. Bom dia pra você, né? Aqui é bom dia. Aqui é bom dia. Aqui são Já 10 horas da deu. manhã. 10 horas da manhã, são 4 horas de fuso. 4 horas, isso. Você tá onde, Jadel? Eu tô em San Diego, Califórnia. Bacana. E que tempo aí, como que tá? Olha, a gente ficou com 3 semanas. 3 semanas. 4 semanas e pouco de muita chuva. Não é normal Uhum. chover aqui. Mas agora o tempo tá bem ensolarado, bem calor, bem Califórnia mesmo. Oh, bacana. É, Um dia, a hora que eu estiver passando por aí, a gente vai tomar um café junto. com certeza, com certeza. Prazer em revê-lo, meu amigo. Prazer estar Prazer é com você nosso. aqui, conversando um pouquinho, falando um pouquinho da sua história, falando um pouquinho o que o Jadel aprontou com o Brasil, fez e deixou só o seu nome gravado na história do Brasil. Isso é fantástico. Falar um pouquinho para o pessoal, porque como eu sou coach empresarial, coach pessoal, eu gosto de motivar as pessoas mostrando para ela que
na parte empresarial. O esporte ele tem muito a ver com a parte empresarial, porque o esporte dá muita resiliência, né? Sim, sim. E você tem uma história de vida fantástica. Semana passada a gente fez uma live com o Marcos Pezão, Pezão Pezão do do UFC. UFC, amigão meu. Cara, gente fina pra caramba. Conheci ele lá em São Paulo também. E pra quem Sim, não sabe, Jadel e ele, eu e eu temos uma história em comum aí que ele foi diretor também do ginásio do Complexo do Ibirapuera, e onde sentaram-se vários nomes e passaram vários nomes fantásticos lá, renomes de pessoas que serviram a seleção brasileira. Jadel, Marro Imagem, né, meu amigo? E eu então tive a ali. honra de ser diretor lá. E tem um quadro seu lá no Ibira, meu amigo. Que você Já deixou lá, levei né? embora, já levei embora. Ah, você pegou? Você pegou? Ah, então, cara, obrigado por ter me presenteado, por deixar aquele quadro na minha passagem por lá, viu? Obrigado, cara. Então, quando você entrou, eu fui lá, né, porque o Uhum. quadro já estava lá com o. Qual que foi o antes de você? Foi na época que eu entrei Vixe. na época que eu entrei na secretaria, aí eu levei o quadro para lá. Aham. E aí, como falaram que ia mudar o diretor, eu falei assim: não, 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 vai mudar o diretor, eu vou levar meu quadro. Aí fui lá, a gente conversou, gostei da sua pessoa, acabei deixando o quadro lá. Aí, como Pô, mudou de cara. diretor de novo, eu falei assim: ah, não, vou levar o quadro. Cara, ultimamente, obrigado, a recíproca é verdadeira, meu amigo. E ultimamente, quando eu fui lá, aquilo estava pegando fogo, tinha trocado 5 diretores antes de mim, em um período de Sim, 3 meses. sim. E aí trocou-se também, depois que eu saí, mudou o governo, né? E aí depois que eu saí também trocou-se mais uns 6 diretores. É, E aí não. depois que firmou um rapaz lá. Aquilo lá não sei qual é a ideia ali. Não sei. Também. Agora eu vi que montaram lá algumas tendas para atender pessoas que estão com coronavírus. Coronavírus. Sei lá, não sei qual é a ideia deles, não. A gente, essa parte, vamos pular, né? Vamos Bom que a gente pular. fez a gente fez, eu tenho satisfação de ter passado por lá, e o pessoal fala muito bem de você lá, você é um dos nomes que as pessoas mais falam, e hoje eu estou junto lá e o pessoal fala muito, muito bem do que eu fiz lá, a piscina olímpica, na sua época, eu não sei se estava funcionando, aí depois quebraram, não sei o que aconteceu, ela ficou 5 anos parada, cara. Aquilo lá ficou bem, bem, bem jogado às É, traças por um tempo. Aí depois fizeram uma reforma, né, nas piscinas e creio eu que agora está funcionando. aí eu saí de lá, eu deixei tudo funcionando, né? Então. Vamos esperar que seja. Bom, Vamos esperar. mas vamos esperar. De vez em quando eu passo lá ainda, porque eu fiz bastantes amigos lá e eu gosto de estar em São Paulo. Hoje eu estou no interior, estou morando em Araraquara, né? Estou com vários projetos aqui, mas estou sempre em São Paulo, que é minha segunda casa lá. São Paulo me abraçou muito bem e só tenho gratidão por São Paulo. São Paulo, eu E gosto de São Paulo porque a gente consegue encontrar tudo lá em São Paulo, né? sim, cara. Para trabalho, para para evolução pessoal e profissional é muito bom. Só não gosto do trânsito de São Paulo. O O trânsito é trânsito, meio chato, né? o trânsito de São Paulo é difícil. Mas E lá tenho amigos aí, ó. Estão entrando um monte de amigo meu aí, ó, tem. meu padrinho, alguns amigos estão entrando aí para bater um papo com a gente. Eu falei, ó, pessoal, vai mandando perguntas aí depois, tá? A gente vai interagindo aqui. Entrou o Jonathan, a Jordão, a Daiane, o Bruno, fala Brunão, meu parceiro. Tem bastante gente aqui, o pessoal vai mandando perguntas depois. Amigo, vamos lá. Então vamos passar um pouquinho da sua experiência, o que te fez chegar a ser um ícone do esporte, e porque você não nasceu o ícone do esporte, né? Deve ter Não, passado por várias não, situações, como 90% da população passa. E eu queria que você colocasse um pouquinho daí, a gente tem 1 hora de live, como que você começou, o que que você fez, para onde você foi e se você chegou a desistir,
Porque eu tenho certeza que uma hora a gente, putz, acontece tanta coisa, tantos tropeços que a gente pensa em desistir. E aí você fala um pouco dessas trajetórias, dos tropeços, dos problemas que aconteceu, mas que você teve resiliência e teve foco para continuar. E depois a gente entra no assunto do seu livro, do que você está fazendo hoje. Pode ser? Joia. Joia. Bora lá. Eu sou paranaense, da cidade de Jandira do Ah, Sul. o Coder, nosso amigo Edson Coder Soccer, tá mandando um abraço para você. Opa, manda um abraço para todo mundo que tá aí. Eu sou meio bicho do mato. Eu não sou muito bom para tecnologia. Então eu Ah, não vamos lá. consigo acompanhar muito bem aqui. Mas um abraço para todos que estão aí presentes com a gente, amigos, pessoas que a gente conhece só virtualmente, pessoas que Sim, acompanham o nosso trabalho. Um abraço para vocês e bem-vindos. E fiquem à vontade para mandar as perguntas. Então, eu sou com certeza. paranaense, criado em Marília, interior de São Paulo, numa família muito pequena, só eu, meu irmão e minha mãe, né? Família pequena e bastante primos. Comecei o esporte com 12 anos de idade, e aí treinando na pista de terra lá em Marília, com a equipe de Marília, a gente começou normalmente sempre com competições mirins, pré-mirins, escolares, todas essas competições pequenas, né, até chegar o nível de jogos abertos, jogos regionais, aí representando a cidade, aí vai para outra cidade, enfim. Sim. A nossa história começou como a história de vários atletas, né, iniciantes de interior, né? Começou em escola. Da escola a gente foi para o SESI, aí tá aí o professor Ednei. O professor Ednei É, do basquete foi uma pessoa fundamental na minha carreira. Eu comecei com o basquete, e aí eu não me dava bem no basquete, não gostava de correr, e acabava cabulando alguns treinos. E teve um dia que o Ednei falou assim, Jadel, vem cá. Pegou minha carteirinha, rasgou minha carteirinha e falou assim, ó, você não serve para basquete. Aí, algumas semanas depois, eu fui para o atletismo e lá eu realmente me encontrei e deu tudo certo e comecei a desenvolver os resultados, a competir. Mas o Ednei, como outros professores lá do SESI, foram pessoas importantíssimas na minha carreira, pessoas que me ajudaram, são pessoas amigas até hoje. E o início foi, foi bem difícil. Eu treinava sem tênis, não tinha tênis, não tinha dinheiro, ia de chinelo, ficava com o chinelo no braço, um abraço. fazia o treino todinho com o chinelo no braço, depois que acabava o treino, a gente colocava o chinelo e ia para casa. O início foi isso, depois a gente começou, tinha alguém me chamando aqui. Depois a gente começou a Tá. competir essas competições regionais e abertas. Com os meus 15 anos, eu tive que abandonar o atletismo para trabalhar e ajudar nos afazeres de casa, como todo atleta de interior, como todo atleta de família humilde. E aí por aí foi. Bacana. A Dada tá falando que foi juíza sua, né? Olha, eu tenho tantos amigos árbitros, tenho tantos amigos treinadores, tantos amigos na área do esporte, que às vezes o tempo passa muito rápido, né? Às vezes a gente se É, encontra, mas a gente muda, né? Por exemplo, eu já não sou mais atleta, então a gente ganha peso, a gente muda a fisionomia. E tem pessoas sim. que olham para mim e ficam com vergonha até de me cumprimentar. Pô, Jadel, estudei com você, ô Jadel, trabalhei com você. Às vezes a gente se passa, né? Se encontra, mas acaba não conversando devido a essa vergonha, essa timidez. Uhum.
Então tem muitos amigos, muitas pessoas que me ajudaram, que eu não vejo há muito tempo, tem pessoas que eu vejo, tenho contato até hoje, mas a gente tem muitos conhecidos mesmo, É, viu? tem bastante. É, que você está em Bastante. outro país agora também, né, meu amigo? Você está fazendo outras coisas Sim, e o que fica pra gente é o aprendizado e as amizades que a gente faz, né? exatamente. E aí, voltando àquela pergunta sua do esporte, Acho que... eu vendia sorvete. Você usou aquela fardinha azul da Guarda Mirim? Eu não cheguei a usar eu até queria, mas na época, Eu quando eu. usei, cara. Legião Mirim. Então, quando eu entrei na Legião Mirim, já me encaminharam para um trabalho de office boy. Ah, tá. O que eles fazem lá, né? Colocam lá, quem quer ser office boy, quem quer ser zona azul, quem quer Sim. ser. E aí eu fui direto pro office boy. Aí depois de um tempo eu ganhei um patrocínio na cidade, um patrocínio chamado Teracel, na época era uma empresa de celulares. Aí eu voltei a Uhum. competir, voltei a treinar. Aí o meu treinador da época, o Osmar, acabou me chamando para fazer o teste em São Paulo. Fiz o teste no Projeto Futuro aí no Projeto ginásio, Futuro no Ibirapuera. ginásio Ibirapuera. Assim que eu passei no Projeto Futuro, as coisas realmente mudaram para mim. Eu comecei a É. competir campeonatos brasileiros, fui para campeonatos sul-americano, depois fiz a minha primeira competição internacional, campeonato pan-americano, já fui medalha de prata, e aí as coisas foram realmente deslanchando e acontecendo como atleta profissional mesmo. Uhum. E antes de você chegar nas suas medalhas, a hora que você teve o auge da sua carreira, em algum momento desses você pensou em, putz, não quero mais, não consigo. Essa dúvida? Olha, teve momentos onde a gente fazia o treino de manhã em Marília, eu tinha que atravessar a cidade todinha, tinha que atravessar a cidade todinha de bicicleta. E eu e um amigo, levava o amigo no cano da bicicleta. Então teve épocas que a gente realmente, pô, a gente vai ter que trabalhar porque a gente não ganha dinheiro. Na época tinha a cozinha piloto, Sim. que era a que a prefeitura tinha uma parceria com a cozinha piloto, dava o café da manhã pra gente. E ao longo do mês a secretaria dava 2 latinhas de leite ninho e uma latinha de aveia para a gente poder continuar treinando, fazendo a nossa preparação para ser atleta. Uhum. E nessa época, que foi uma época difícil, onde a gente não tinha tênis, não tinha condição de treinar, a gente pensou com certeza em parar. Mas a vontade, a satisfação, a, a confiança de que Sonho. poderia chegar lá era tão grande que Sim. superou a ideia de ter que abordar o resultado, ou abordar o treinamento no meio do caminho. Sim. É, os sonhos, né, meu amigo? Se a gente não tiver sonhos e não buscar alcançá-los, a gente para. Muita gente desiste das coisas no meio do caminho, de tudo, né? Tem um pessoal que começa academia, para. Começa uma dieta, para. Começa um trabalho em alguma coisa, para. Então a resiliência e o foco, ele precisa estar alinhado e quando a gente tem sonhos e metas, a gente consegue alcançar. E aí depois você foi Exato. Aí depois você ficou no Ibira, Eu fiquei no ficou. Ibirapuera de 1998 até 2002.
2003, morando no Ibirapuera. Morando no Ibira. Eu morei no Projeto Futuro ali na Manuel da Nóbrega. Depois eu migrei pro Residente, que fica embaixo das piscinas ali. Sim, sim. Morei no Residente por 2 anos. E depois, quando eu já tinha contrato, já tinha uma condição de poder pagar um aluguel, eu resolvi sair e dar espaço para atletas que Para na época novos. não tinha condições, né? E eu estava tomando a Uhum. condição de um atleta, então eu acabei dando a condição a outros atletas entrarem no espaço que eu estava ocupando. Aí eu fui morar Bacana. de aluguel em São Paulo mesmo, entrou o Adalberto aí. O Adalberto foi um amigo nosso também que treinou salto triplo com a gente. Abraço para você, Adalberto. Aí eu fui morar de aluguel. No ano de 2004 todinho eu morei de aluguel. Aí após as Olimpíadas de 2004, eu me mudei para Presidente Prudente. Fiquei em Presidente Prudente de outubro de 2004 até até novembro até novembro de 2005. Depois de 2005 eu fui para a Inglaterra e aí Uhum. realmente as coisas começaram a ser Acontecer. alto nível de esporte profissional. E as pessoas acham, Jadel, que o esporte, você chegou e não teve batalhas, né? Mas o treino, a resiliência de acordar todo dia e fazer o treino é puxado, você acabar se melhorando cada vez mais. E é uma competição muito. Você não tem opção de ser segundo, né? Você Não. tem, você tem que estar ali sempre no foco, no objetivo, para sempre estar melhorando um dia após o outro. E como que você fazia isso, para você hoje estar melhor que ontem? Então, a gente é movido a desafios, né? Cada dia a gente tem que desenvolver uma técnica de concentração, uma técnica de readaptação, e cada dia é um desafio. O nosso Não, objetivo era se manter não só bem fisicamente, mas também bem mentalmente. mentalmente. Então se hoje eu saltei 15 metros, amanhã eu quero saltar 15,2. Aí amanhã eu vou lá e Sempre. faço um treino 15,2, ou agora eu quero soltar 15,5. Então é a busca pelo seu sucesso, é diária, é minuto a minuto. Então, às vezes a gente fica tão focado que eu acabei até perdendo alguns amigos devido a isso. Então, um amigo chamava, vem na minha casa, vem, eu vou fazer um churrasco, eu vou fazer um bolo. Não, 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 eu tenho competição, eu tenho treino. Então, você acaba se limitando e colocando uma meta na sua frente que nem todas as pessoas entendem. É aquela coisa de. Eu falo muito isso também nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para poder alcançar outras coisas. É difícil, pô. Imagina você ali, você tinha um objetivo, mas os amigos eram na contramão do seu, vamos fazer um churrasco, e você ter que falar não, porque você tem um objetivo lá na frente, e hoje as pessoas precisam aprender a falar esse não e focar no que querem, porque o tempo está aí para depois alcançou, você vai conseguir fazer churrasco, vai conseguir fazer outras coisas até melhores. Mas o Exato. foco e a persistência, e nessa hora segurar a tentação é um desafio muito grande e tem que ser forte. Tem que ser forte. Às vezes o desafio não é só segurar um convite de um amigo, ou um convite da mãe de um amigo que fez um pudim, que fez um bolo, mas é segurar o seu foco em que você pode fazer o resultado, que você pode ir para Sim. aquela competição. É,
Às vezes deixar de viajar, às vezes, por exemplo, quando a gente fala de essas festas de junho, festa de São João, Quermesse, Sr. São João, quermesse, adoro. eu acho que eu não comemorei isso por uns 15 anos. Porque a nossa temporada de competição era sempre tinha duas temporadas de competição. Uma começava em janeiro e ia até fevereiro, que é o indoor, fevereiro, março. Uhum. E o outdoor começava em maio e ia até setembro. Ou seja, eu não Então, perdi. não Então, tinha canjica, quentão, tudo esses quentão, milho, casca. paçoca, toda essa coisa de festa de São João, a gente perdeu, por exemplo. Uhum. O que a gente tinha era Natal e Ano Novo. E mesmo É, assim, muito controlado, muito restrito, né? porque tinha competição já em fevereiro e março. Ó, a Karime está perguntando qual o incentivo maior para quem está começando? O que que você diria aí de incentivo maior para quem está começando? Olha, o começo é sempre difícil, né? O começo do atleta é sempre difícil. Ele não tem a sapatilha, ou se ele não tem a sapatilha, ele não tem um local para treinar, ou se ele não tem um local para treinar, ele não tem a alimentação adequada. Então, o incentivo é tentar buscar sempre o seu melhor no dia a dia, né? Se dedicar 100% e lembrar que se está ruim para você, tem outros atletas que podem estar numa situação pior. Então, é Sim. sempre se projetar, querendo buscar o seu melhor e pensando também que tem outras pessoas treinando, que tem outras pessoas que querem estar no espaço que você está usando, na equipe que você está representando, enfim. É sempre buscar o melhor. E nunca olhar para trás e fazer essas comparações. Faça comparações para o bem, não comparações para o mal. Aí eu falo, busque resultados de excelência, né? Não Exato. importa a profissão que você está, mas sempre mire naquela pessoa que se destacou, como que ele fez, qual que foi a trajetória dele, e vai por aquela. Não vai pelo que teve fracasso, não vai pelo que não deu certo. As pessoas são muito acostumadas em olhar o errado, né, que deu errado. Não, olha quem deu certo. Então vai lá naquele que você vai aprender. Isso, Que tem nem que o ser José sempre Roberto. positivo. José Roberto está perguntando agora se no isolamento social, qual o melhor exercício, melhor atividade física para fazermos em casa? Então, aqui está um pouco diferente daí, né? Uhum. Agora dizem que não está podendo sair nem na rua aí no Brasil. Aqui a gente está com umas medidas bem drásticas mesmo. Então, eu vejo que tem muita gente passando no treinamento e eu fui um atleta de excelência no esporte, então eu não posso Sim. só te passar alguma coisa e não te acompanhar, entendeu? Fica difícil para mim. Faz aí uma sessão de skipping, high knees, coordenações, e eu não estou vendo a forma que você está fazendo. De repente, Uhum. eu posso acarretar uma dor nas suas costas, uma dor no seu joelho, uma dor na sua canela. Então, Sim. eu vejo muita gente indicando, eu vejo muita gente indicando treinamento online, vejo muitas pessoas treinando errado e a gente só observa. Então, eu prefiro orientar de que forma? Faça um alongamento, faça uma caminhada, mas exercícios, eu prefiro passar exercício para você e eu acompanhar, do que deixar a pessoa passar o exercício e não ter a correção e a pessoa desenvolver alguma patologia, alguma lesão. Porque a pessoa não está preparada para aquilo, né? E aí você Exato. passa um exercício. E aí você não tem como corrigir uma postura se ela estiver fazendo alguma coisa errada. E isso pode acarretar alguma lesão, alguma coisa séria.
Isso é bem. É, Então, um alongamento, alguma coisa básica, assim, que não vai dar isso. problema. Eu prefiro um alongamento, se tiver escada, suba uma escada caminhando lentamente, tranquilamente, tranquilo. Tudo movimentos Tranquilo. leves, né? Nada de Uhum. performance. Porque hoje eu vejo, a gente tá vendo no Instagram aí, que é isso, Eu tem vejo. gente saltando, tem gente correndo dentro de casa, tem gente virando estrelinha, tem gente virando mortal. É, Virou loucura. Então, sim, para não te passar nada errado, eu prefiro só te passar um alongamento. sim. E hoje, Jadel, aí você chegou, cresceu e aí chegou nas Olimpíadas, no PAN, né? Foi Conta um pouquinho pra gente. Pan-Americano. Aí foi o auge, né? Sim, o Pan-Americano. Primeiro eu fui para o Pan-Americano juvenil, né? Eu tinha 18 para Uhum, 19 anos, minha primeira viagem de avião, imagino. e, e pegamos uma turbulência monstruosa e chegamos em Tampa aí, Estados Unidos, um moleque que sai lá do interior, de Marília. Aqui do lado de Araraquara, né? Mas lá é bem interior, né? É, E vai para os Estados Unidos na primeira competição fora do país e vê atletas diferenciados, com equipamentos diferenciados, com postura diferenciada. Quando eu cheguei nessa competição, eu falei assim: é isso que eu quero ser. Eu quero ser atleta. Porque bacana. até então eu era aquele atleta que estava ali, mas não estava 100%, não sonhava, não exalava aquele negócio de ser atleta mesmo. E Uhum, quando eu fui para esse Pan-Americano, a gente ficou, a delegação do Brasil ficou praticamente uma semana. E nessa uma semana eu me tornei realmente atleta de verdade. Quando eu competi, a minha postura na competição já foi outra. bacana. Consegui, consegui o terceiro lugar e voltei para o Brasil com a medalha de bronze e com o meu melhor resultado na prova de salto triplo, que era eu estava iniciando a prova de salto triplo. E quando eu voltei com a sensação de grandeza e que poderia crescer ainda mais, e aquilo virou, dentro de mim, virou uma pelota de fogo que, Uhum, que mudava de cor, e a cada competição que aparecia ela ficava mais fluorescente. E daí em diante desse Pan-Americano de juvenil, no ano seguinte eu fui campeão brasileiro adulto na prova do salto triplo, fui campeão brasileiro no salto triplo, no salto em distância, e aí as coisas começaram a acontecer. sim. E aí veio sua medalha no PAN, né? O Pan-Americano adulto, eu fui campeão aqui também no Rio de Janeiro, Brasil. Foi um momento de bastante emoção, porque Eu me lembro. até então a gente competia fora do país, né? Uhum, E uma vez ou outra a gente vinha, competia no Brasil, mas era os meetings internacionais. Aí quando teve o Pan-Americano, uma competição desse porte, dentro da nossa casa, contando com a nossa torcida e todo mundo esperando um resultado grandioso, foi muita emoção, foi muita vibração, foi um pouco de nervosismo, mas levantar a medalha de ouro num dia chuvoso, num dia de muita tensão, após uma prova de muita tensão, e ver a torcida ali junto comigo, batendo palma na chuva, minha família, isso os é uma meus. sensação, né? A sensação é inexplicável. É Cara, olha, inexplicável. você contando, eu tô arrepiado, pra você ter uma ideia. Sim, é inexplicável. Aqui, ó, o Marcelo entrou e falou um oi para mim. O Marcelo foi um atleta que Sim. competiu comigo
de, de 1997 até 2010. O Marcelo foi junto comigo para esse Pan-Americano juvenil em Tampa, nos Estados Unidos, e nós fomos os dois portas-bandeira lá do Brasil. Então, eu acredito que ele está vivendo aí também um pouco dessa emoção que eu estou passando aqui, dessas competições. Sim. E o Pan-Americano no Brasil foi só não foi melhor porque choveu, mas foi brilhante, foi uma sensação de limpeza, de poder concluir um trabalho que você vinha fazendo há alguns anos, concluir um trabalho com seus patrocinadores, foi muito, muito bacana. Isso volta naquele assunto nosso de resiliência que você buscou, não desistiu, persistiu, lutou, viu com 17 para 18 anos que você queria ser mesmo um atleta de alta performance e foi naquele objetivo, no foco, e onde você chegou sendo um ícone no Brasil e no mundo pela sua conquista. Então isso é uma dica que a gente deixa aqui para quem está assistindo e quem vai assistir posteriormente, que eu vou deixar gravado, para nunca desistir dos seus sonhos. Não importa o que o vizinho, não importa que um fale, o outro fale, você está fazendo isso aí não dá nada. Meu, faz o seu sonho, faz o seu, vai procurar pessoas de gabarito, que se deram bem no que você está querendo fazer, se propondo a fazer. Que nem a Estela, ela está perguntando aqui, o que você acha do incentivo do esporte no Brasil ultimamente? Até engasguei aqui, né? A gente viveu de perto, eu vi de perto isso, meu amigo, também lá, que o Ibirapuera, não sei se muitas pessoas não sabem, foi berço, serviu de trampolim para muitos, mas muitos atletas de renome do Brasil passaram pelo Ibirapuera. E eu vi lá o que acontece, sabe? Bom, vou deixar você, porque você tem mais propriedade para falar disso. Então, a gente entrou no projeto, eu entrei no Projeto Futuro em 1998. O Projeto Futuro já existia, né? E já existia com as suas irregularidades e com as suas dependências em algumas coisas, né? Enfim. Mas para mim, um atleta que vem do interior, sem condições, para mim estava tudo excelente, né? A gente tinha alimentação que era mantida pelo governo, a gente tinha colégio, a gente tinha tratamento, acompanhamento médico, e a equipe do Dr. Moisés Coim, na época, estava lá fazendo todo o suporte de fisioterápico e acompanhamento médico. E então, naquela época, para mim, estava tudo mil maravilhas. O que começou a acontecer depois é que começaram, né? Essa verba é para isso aqui, não chegava para gente. Esse material aqui que tinha que ir para o atletismo não ia para o atletismo. Aí começaram faltar estrutura. E hoje a gente vê, não hoje, de uns 10 anos para cá, o atleta até ganha bolsa atleta, o atleta tem apoio atleta, o atleta hoje tem condições. Né? O que não tem hoje no país é espaço para fazer o treinamento adequado. Sim. Então, falta uma piscina adequada. Ou a piscina é lá no outro estado. A pista de atletismo é lá no outro estado. O cara é do estado de São Paulo, mas ele não tem pista em São Paulo, ele tem que treinar lá em Minas Gerais. E vice-versa. Então, hoje, o que falta pra gente
é estrutura. Dinheiro, depois que criaram-se essas bolsas atletas, tem. O que Tem. não tem é a estrutura física para o treinamento. Por exemplo, a pista do Ibirapuera não tem como treinar aí. Não, hoje eu saí de lá, quando eu saí de lá, a pista de Ibirapuera tava. Um descaso. É. Pista do Ibirapuera não tem como treinar. A pista de São Caetano fecharam. Uhum. Hoje a gente tem uma pista que é lá em Bragança Paulista, Tá. que também era privada, não podia usar. Então, assim, Entendi. hoje o que está atrapalhando o desempenho do atleta é o local de treinamento, porque infelizmente tem algumas pessoas que acham que são donas do órgão governamental, por exemplo. Eu na época que eu estava na Secretaria do Estado, como Uhum. secretário adjunto, eu ainda estava treinando para os Jogos Olímpicos. E Legal. não tinha onde treinar. E não tinha, Aí não eu tinha não. tive que entrar em contato com uma senhora que cuidava da pista lá do CT do Paralímpico, que tinha acabado de lançar. Uhum. Sim. E essa senhora me disse: não, você vai treinar em outras pistas, porque aqui você não pode treinar. Como assim? Outras Incrível, pistas? né? Quais são as outras? E eu já era um atleta olímpico. Sim. Agora, você imagina, um atleta olímpico com dificuldade para treinar, para ter um local para treinar, imagina um atleta iniciante. Que tá começando, é. Então, assim, a gente teve, e aí a gente ainda tem algumas resistências para entrar, para ter acesso ao espaço. O Ibirapuera não é, apesar de não estar em condições de treinamento, não são todas as pessoas que conseguem entrar no Sim. Ibirapuera. Então, assim, eu acho que a dificuldade maior hoje é essa, ter o local de treinamento. E eu sempre, Desburocratização. disse e continuo dizendo, a, a confederação de atletismo precisa montar uma ideia de que todos os atletas, fazem uma ficha de cadastro. Lá, paga R$ 50 ou R$ 30, não sei. Se ele vai para o Paraná e tem uma pista de atletismo lá, como ele já está cadastrado e ele já paga essa taxa, ele pode usar a pista de atletismo Ele lá. pode usar, sim, a pista. Se ele vai para o Rio de Janeiro, ele usa a pista do Rio de Janeiro. Agora não, o treinador aqui que está tomando conta dessa pista aqui, ele acha que ele é dono. O treinador que está tomando conta daquela outra pista lá, ele acha que ele é dono. Todo mundo paga a CBAT para competir o Campeonato Brasileiro e o campeonato e as competições internacionais. E a gente não tem feedback. Não tem Sim. onde treinar. Enfim, então, isso vai se estender sempre, enquanto tiver ego. Enquanto o ego estiver na frente e não tiver É. aquela coisa de vamos fazer o esporte crescer, vai ser sempre isso. A gente não vai ver o crescimento em conjunto, porque o ego está na frente. Então É. as dificuldades hoje para um atleta iniciante são essas: onde treinar e como fazer para se manter confiante e ultrapassar esses desafios de ter que pedir autorização, de ter que pegar um ônibus, de ter que pegar a condução e ir longe. Enfim, hoje eu acho que os desafios são esses. É. Fica muito burocrático, né, Jadel? Parece que o negócio é feito para não as pessoas não fazerem, né? Por isso Exatamente. que, por isso que assim, não importa como você está, a sua posição, a sua etnia, não importa nada. Importa o que você tem na cabeça, o que você tem no coração e seguir em frente, sabe? Exato. Por exemplo, Buscar aprender com quem lá atrás não tinha a estrutura que tem hoje e fez acontecer. Então faz acontecer do jeito raiz também.
que tem que ser. Não precisa ter milhões de coisas. Ajuda, mas olha que vai tudo por parte, mas começa e faz, né? O desafio maior é você ter a vontade de fazer, a vontade É, de, a persistência, a determinação, a concentração de que vai dar certo, o objetivo de que vai dar certo. O, o maior desafio é esse. sim. Porque uma coisa que as pessoas ficam muito nessa é assim, tentando achar culpado, achar problemas nas coisas e, na verdade, ali ela precisa fazer uma autoanálise. Pô, será que é por causa disso que eu não estou conseguindo alcançar? Ou é porque eu não quero, não é o que está me fazendo acordar, não é o tesão que eu tenho que não tá deixando eu prosseguir? Então, tenha mais foco, mais perseverança em você e faça você acontecer. Não espere que aconteça. E não ficar arranjando desculpas, né? Então, quando a gente entra em persistência, em disciplina, em buscar sempre o melhor, eu sempre fui muito focado, muito disciplinado, né? Uhum. Algumas vezes a gente estava sentado em restaurante comendo junto com os atletas, né? Em competições internacionais, por exemplo. Eu peguei o meu copo de água e deixei aqui. Levantei para ir pegar comida. Quando eu voltei, eu já não tomo mais essa água. Porque eu não sei o que o atleta do lado está pensando. Colocou. Eu não sei se ele colocou alguma coisa no meu copo. É, Então, algumas pessoas me chamavam de maluco. Você sim. é maluco, você não confia em ninguém aqui? Não, não confio em ninguém aqui. Porque o meu objetivo é diferente do seu objetivo. E tem gente que por ser competição, por valer dinheiro, por valer medalha, tem pessoas que passam por cima de outras pessoas É, facilmente. a gente sabe disso. Então, por exemplo, quando eu comecei a me dedicar 100%, por exemplo, eu fiquei 6 meses em São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, eu fiquei 6 meses em São Paulo, sem poder voltar para minha cidade natal, porque eu não tinha dinheiro, e ao mesmo tempo eu Uhum, queria voltar melhor do que eu fui. Eu sim. não queria voltar aquele mesmo Jadel que saiu daqui com 2 camisetas e uma bermuda. Eu queria voltar, pô, o Hum, Jadel foi para lá, já voltou um pouco melhor. é isso. Entendeu? Então, por exemplo, eu fiquei 6 meses lá. A gente, como eu te disse, família humilde, sem condições, sem dinheiro. Entrou aqui o Rony, estou falando isso porque o Rony entrou aqui e Hum, ele é um vizinho que eu tenho na minha rua lá. E o Rony, na época, a mãe dele tinha telefone. Então, toda sexta-feira, às 9 horas da noite, eu ligava na casa do Rony para falar com a minha mãe, coisa de 5 minutinhos, para falar com a ter minha urbano mãe. era caro Exatamente. Para e falar poucos tinham telefone de linha. residencial de Isso. linha, poucos. Poucos. Então eu lembrei o Rony entrou aqui, eu lembrei dessa situação que a gente acabava incomodando, né? Tendo que todo dia, toda sexta-feira, 9 horas da noite, ceder o telefone. Se eles tivessem que receber alguma ligação, não recebiam ligação por causa de um sonho meu, Sim. entendeu? E esse sonho meu se estendeu por 6 meses fazendo dessa mesma forma, ligando toda sexta-feira, falando alguns minutinhos na casa dele. Então, aproveito aí também para agradecer o Rony aqui na nossa live. Agradeço ele, a família todinha, por me dar condições de seguir com o meu sonho. Ele foi uma das pessoas ali dos meus vizinhos, pessoas que eu gosto, que viveu, acompanhou toda a minha infância e viram o quanto eu me dediquei para chegar aonde eu cheguei. E a gente não chega, Pessoas a gente não chega sozinho, a gente chega não. com pessoas que acreditam na gente, com pessoas do bem, com pessoas que às vezes não te faz nenhuma
não faz nenhuma conexão com você, mas só de olhar e aquele olhar positivo já te ajudou. Sim. Sozinho a gente não vai, né? A gente tem que estar sempre em conjunto para poder alcançar os objetivos. A Débora, minha filha, ela tá falando live muito legal, dando parabéns aí, que com perseverança chegamos onde sonhamos. E eu tinha falado uma coisa aqui, que era desculpas, né? As pessoas ficam arranjando muitas desculpas. E até tema do seu livro, né, Jadel? Tem, vou pegar aqui Pare para de... você. Pega. Pare de arrumar desculpas. Então Olha aí. consegue ver aí? Consigo. Tá dando para ver, né, pessoal? Depois você manda o print dele que eu vou pôr aqui. Esse livro a gente lançou ele há alguns anos atrás, 2008, 2018, desculpa, 2008. 2018. 2008 Você faz veio, você bastante veio em tempo atrás. Marília, você veio em 2018. Marília lançar ele, né? Isso, a gente lançou primeiro aqui no Consulado Brasileiro de Los Angeles, aqui em Beverly Uhum. Hills, lançamos aqui, junto com a minha exposição, onde tinha medalhas, troféus, sapatilha, agasalhos, com todo o meu equipamento esportivo. Uhum. Depois a gente foi para Marília, lançamos em Marília, lançamos em São Paulo também, na Casa Movement, e foi sucesso nos lançamentos. Depois de lançado no Brasil, voltei para San Diego, cheguei aqui em San Diego e levamos para a Library, a livraria central de San Diego, está lá o nosso livro. Bacana. Então, assim, a gente conseguiu chegar um pouquinho mais longe do que a gente imaginava, né? Aquele moleque de Marília, sem chinelo, sem tênis, meu primeiro tênis com 17 anos de idade, poder chegar onde a gente chegou. Entrou o Headley aí. O Headley também foi Sim. um grande atleta do 110 com barreira, ele é o recordista atual da prova do 110 com barreira. Prazer, Heather. Obrigado pela sua Vivemos presença aí. juntos aí no Ibirapuera por alguns anos. E ele sabe também muito do que a gente está falando aqui. Abraço para você aí, Headley. Então, assim, nada foi por acaso. Lógico, quando você é um atleta de ponta, você tem muitos amigos, mas automaticamente você tem pessoas que também não gostam de você, é normal. Sim. Mas o gostoso é poder olhar para trás e ver que tudo que a gente fez da forma certa e limpa, e hoje poder andar no Brasil e no mundo tranquilamente de que a gente fez a coisa certa e que a gente continua fazendo a coisa certa, isso não tem preço. Deixou um legado, né, meu amigo? Isso. Deixou um legado para que os novos que estão vindo no esporte, imagina quantos que não tem a sua história como uma escada para poder alcançar o que você alcançou, sabe? Isso é de tirar o chapéu, isso é louvável e a gente precisa de mais pessoas assim, e principalmente com o seu coração, sabe? Com a sua humildade. E eu não estou falando aqui porque eu estou na sua frente, mas é porque eu conheci você lá em São Paulo e até hoje você longe, e a gente conheceu profissionalmente e rolou uma conexão, a gente mantém essa conversa, a gente está sempre aí, eu estou te acompanhando sempre, e isso é fantástico. Pessoas assim tem só a crescer, o coração humilde, mente abençoada, isso é Amém. fantástico, a gente precisa de mais pessoas assim, né? E O esporte nos traz conexões inesperadas, né? A gente acaba conhecendo pessoas que a gente imaginava que não ia conhecer, a gente acaba viajando por lugares que a gente jamais imaginou que poderia também visitar, enfim, conhecendo religiões, conhecendo crenças, conhecendo sim, culinárias diferentes. O esporte ele é mágico.
E o que fica são as boas memórias, né? As boas Sim. amizades, as boas recordações, as competições, as superações. As superações. E eu acho que isso é para a vida toda, né? Eu tive grandes mestres que foram meus treinadores, onde eu aprendi muito com eles. Treinadores que foram um pouco mais rudes, treinadores que foram um pouco suaves, mas foram treinadores que me fizeram, de alguma forma, aprender muito. Então, tudo que eu aprendi, eu repasso. Hoje eu sou treinador aqui nos Estados Unidos, Bacana. sou treinador desde 2016, né, quando eu parei aí, entrei na secretaria, fiquei por um tempo na secretaria, depois saí da Uhum. secretaria como secretária adjunto, saí da secretaria, então vim para os Estados Unidos de vez, e aí me dediquei 100% a ser orientador de crianças e treinador. Então, tudo que eu carrego desde do que eu aprendi dentro de casa, desde o que eu aprendi na escola, desde o que eu aprendi com o meu trabalho como sendo atleta e o que eu aprendi com as pessoas que estão ao meu redor. Sou uma pessoa de poucas amizades, mas eu sou uma pessoa que você pode, se você conseguir a minha amizade, você pode dormir, que vai ser amizade sincera pro resto da vida. E eu acho que é Bacana isso, isso. isso que a gente tem de melhor, poder levar o bem, independente do lugar, da ocasião, é sempre levar o bem. Levar o bem não importa quem, né? Exatamente. A Karime, a gente está chegando no limite da live aí, ó. A Karime perguntou se tem alguém mais no esporte da sua família. Depois que você saiu, ficou mais alguém? Não, então, depois que eu comecei eu fui o único atleta da família, né? Aí Aham. depois de um bom tempo, entrou uma prima minha começou a fazer atletismo, e hoje ela ainda faz atletismo, depois uma outra prima começou a fazer handball, mas eu fui o primeiro da família a Você quer praticar abrir os caminhos. isso. Ó, temos 27 segundos. Suas considerações, eu vou deixar aqui minha gratidão por você ter atendido prontamente o meu pedido. E sucesso, meu amigo. A gente vai se ver ainda, viu? Abraço A para Thelma, todo minha esposa, mundo, tá mandando um abraço para você. abraço para todos aí, um abraço pro japonês aí, japonês o Eric, que acabou de entrar aí também, é amigo nosso do atletismo. Boa sorte para vocês que estão treinando, boa sorte.